Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 47 minutos, horário de Brasília, do dia 28 de dezembro de 2018, mais conhecido como último pregão do ano, chegando aí ao final desse ano. E aí, preparado para esse último pregão? Preparado para, se oportunidades surgirem, você aproveitar com as dicas que a gente vai passar aqui? Então agora é a hora! O nosso abertura aqui do seu excelentíssimo Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro, economista da Mais Money, trazendo aí esse resumo, falando de notícias daqui, lá de fora, parte de commodities, cenário gráfico, parte fundamentalista com notícias. Você vai ficar ciente e rápido, sem lero-lero, sem gráfico plotado na sua tela, sem monte de coisas que os economistas adoram. Eu também gosto prático do seu aprendizado e conhecimento. A gente resume, entrega mastigado e você vai para o abraço aqui nessa manhã de abertura do mercado. Beleza, galera? Mas vou pedir para que antes da gente começar os nossos trabalhos, você possa compartilhar, indicar para o seu amigo, colocar na sua linha do tempo e me auxiliar a disseminar a cada dia os conteúdos de educação financeira e investimento que nós colocamos aqui, tanto na minha página pessoal do Facebook, Márcio Lorega, também na minha página pessoal do LinkedIn, Márcio Lorega, e nas páginas da Mais Money no YouTube, Mais Money Tudo Junto, e também no Facebook, Mais Money Tudo Junto. Beleza? Então, bom dia, meu amor, que bom que tá tudo certinho, que tá tudo ok, tudo em riba para a gente iniciar os nossos trabalhos. O áudio tá bom, o som tá bom, a imagem tá boa, o cabelo tá legal, tá tudo certinho, então vamos que vamos. Bom dia, Cláudio, bem-vindo e parabéns pela sua netinha, meu camarada, grande abraço para você. Agora, começando os nossos trabalhos e o nosso mercado neste momento, às 9 horas e 49 minutos, faltando 11 minutinhos para começar, a gente está com o nosso índice futuro a 1,09% de alta, demonstrando que temos a cara de que o último pregão do ano seja positivo para renovar as esperanças e energia da população brasileira e também de alguns estrangeiros que estavam bem reticentes aí, retirando dinheiro sem parar dos nossos mercados nos últimos 3 meses. Vamos ver se isso traz um alento, se isso traz um reforço, um impulsionamento, uma certa alegria, mas eu peço para que você também não fique extremamente contagiado loucamente e saia comprando tudo nesse início de dia achando que o seu ano novo será regado à base de lucros nos mercados de ações do dia de hoje. Então calma, cautela, podem surgir oportunidades, podem, mas segura um pouquinho, vamos ver como é que as coisas vão rodar. A princípio se demonstra esse potencial aí de alta que a gente tem, o mundo inteiro também rodando de mãos dadas, correndo alegremente feliz, subindo, à exceção de Japão, e você já sabe por que motivo, a questão da galera que corre para o ien à medida que os mercados ficam mais tensos, mais céticos, é uma salvaguarda mundial. E hoje, como está todo mundo bem, feliz, alegre, sorridente, serelepe, saltando nas ruas, hoje ele acabou devolvendo, mas foi o único mercado relevante que fechou em queda, e os outros que ainda não fecharam estão rodando positivamente, e os que ainda nem abriram também estão com viés positivo, assim como nós aqui, e é o que nós vamos trazer diretamente neste momento, falando aí dos nossos índices mundiais, atualizando a galera. A gente está com os índices futuros aí norte-americanos rodando, como eu falei com vocês, em alta. A alta deles está girando na faixa de 0,50%, e aí agora que a gente vai pegar aqui os números de cada um deles, vamos só carregar aqui as informações, Bom, aí, Dow 30 mais 0,68%, S&P 500 mais 0,70% e Nasdaq mais 0,57%. Você vê que estamos aí animados, com esse possível último dia de pregão fechando em alta, deixando espaço para que a gente tenha um ano que vem melhor, pelo menos animando um pouco a galera para esse fim de ano. O S&P 500 VIX, índice do medo, ele já demonstra um cenário um pouco mais avesso, ele já vai batendo já um pouquinho em alta, mas nada também muito gigante, estava fazendo aí
0,38%. Nada tão gigante e excepcional assim, mas demonstra um pouco de aversão a risco por parte dos investidores aí, mundiais com relação aos mercados, mesmo a gente estando levemente empolgado aí para muito empolgado. Dando continuidade aqui aos mercados, a gente tem aí a Europa, o DAX da Alemanha batendo seus 1,90 de alta, dando uma subidinha boa aí. FTSE 100 na Inglaterra 1,88, CAC 40 da França 1,57 de alta e o Eurostock 50, essa média das bolsas europeias batendo também seus 1,91 de alta, demonstrando aí que estamos felizes sim e que pode ter aí uma alta global no dia de hoje. Falando de mercados aí asiáticos que já fecharam, já encerraram seus trabalhos, o Nikkei 225 no Japão, como eu falei para vocês, numa queda de 0,31%, nada gigante, mas uma quedinha. Hang Seng Hong Kong 0,10 de alta, Xangai na China 0,44% de alta e China A50 0,87% de alta, o que demonstra que temos aí um viés somado a commodities, que nós vamos entrar agora, que pode vir a ser bem bacana para os mercados nossos aqui, que são atrelados às commodities. E aí a gente vem entrando na parte de commodities, falando de contratos futuros de minério de ferro e de vergalhão de aço. A gente vai falar aqui da Bolsa de Mercadorias de Dalian, onde fechou a cotação já do nosso contrato futuro de minério de ferro, que fechou com uma alta modesta, 0,10% a 495 yuanes por tonelada. Enquanto isso, o vergalhão de aço decepcionou. China sobe, o vergalhão hoje entregou 13 yuanes e fechou com 3.396 yuanes por tonelada. Uma leve queda, nada desesperador, assustador, porém foi negativo. E aí a gente acaba não curtindo muito, né, essa questão aí dessa queda. Poderíamos ter um cenário aí um pouquinho melhor. Não custava nada, né, ter uma alta, mas infelizmente acabou não ocorrendo, não acontecendo. Entrando agora no campo da parte de commodities, a gente tem aí petróleo, tanto o WTI quanto o Brent, os dois subindo nessa faixa de 2%, estão subindo aí generosamente bem, estão caminhando direitinho. A princípio deve auxiliar aí a Petrobras a dar uma caminhada no dia de hoje, ainda mais com essa animação que nós temos aí com esse início de pregão. Então é algo que já dá uma certa empolgada. Falando de dólar, a gente está caindo. Bom dia, Wellington, seja bem-vindo à nossa abertura. Falando de dólar, a gente estava caindo levemente, nada também gigantesco, mas era uma queda, estava rodando abaixo de R$ 3,90. O Bitcoin também demonstrando sua queda e a gente está caminhando desta maneira neste dia de hoje. Falando de notícias aí, a gente tem hoje dados econômicos norte-americanos, um só, que é relevante, é o Chicago PMI, falando da produção aí industrial de lá, na parte manufatureira, com uma projeção de queda. Eu já tinha falado isso com vocês no fechamento, mas vale reiterar, meio-dia 45 saiu esse dado, período anterior veio 66,4, agora 61,4. Então a previsão, a gente tem uma queda e se realmente confirmar é bom para nós e não tão bom para os Estados Unidos. Se vir melhor do que o esperado, a situação se reverte, a gente pode ter aí uma realizada como quem não quer nada também. Falando de notícias mesmo, de papéis, de ativos, parte fundamentalista, tal, informações, a gente tem a Eletrobras confirmando, a princípio, que hoje vai realizar leilão da distribuidora da Ceal, de Alagoas, às 5 horas da tarde. É a última das 6 distribuidoras a ser leiloada e é considerada aí que é mais atrativa e potencial. A gente viu aí aqueles AUEs todos em questão de trava, recupera, que é proibido o leilão, pela questão de uma liminar que foi concedida pelo Lewandowski, que liberou em junho, mas foi derrubada pelo próprio ministro em novembro, ficou aquele salseiro todo, mas finalmente está aí. Espero que não aconteça nenhuma zoeira para travar essa questão desse leilão da Ceal. Com relação também a outros ativos, a Vale, o Conselho de Administração da mineradora aprovou a recondução do diretor-presidente Fábio Schwartzman para um novo mandato. Isso é positivo para a empresa e é algo que pode auxiliar aí a dar uma impulsionada no ativo no dia de hoje, somada a essa leve alta de minério de ferro, somada a China no positivo,
podemos ter um dia de recuperação para a Vale, que vinha sofrendo aí, brigando e rodando até abaixo da média de 200 períodos. Daqui a pouco a gente fala da parte gráfica, mas eu já tinha comentado ontem, para quem é esperto e malandro, o fechamento já está com os pontos anotados aí. Falando de Wix, ela anunciou uma associação com a Wix BPO, com a Compline, então, que concordou em transferir alguns contratos de prestação de serviço em troca de uma participação de 25% no capital social dessa subsidiária. Os contratos vão ser transferidos agora, 1º de janeiro. Vamos ver se isso reflete positivamente. É um papel que vinha sofrendo bastante e pode trazer algum tipo de reação, tá batendo lá nos seus fundos, lá nas suas descidas de ladeira. Então, vamos ficar de olho. Pode ser algo que venha aí a ser um atrativo, vamos dizer assim, para o Wix. Falando agora de mercados, como que a gente está na parte... Vocês já viram que hoje está rápido porque a gente não tem muita notícia desesperadora, né? A única questão é o Trump, que ontem soltou uma notinha, dando uma reclamada, falando que vai falar para as empresas nacionais suspenderem as contratações de serviços da Huawei, e isso pode aí repercutir negativamente a questão da guerra comercial, mas por enquanto está abafado, não foi expandido e continua a ser essa saga positiva dos mercados internacionais. Então, que seja assim, que o Trump fique de bico calado hoje, não fale nada, todo mundo quietinho, deixando o fluxo natural das coisas, a mão livre do mercado correr e que a gente possa aproveitar aí de uma maneira bacana. Falando de Ibov, agora na parte gráfica, onde a gente vai entrar aqui, precisamos, aí vocês sabem, não tem jeito, do Ibovespa romper esse canal aí que a gente está rodando negativo. Bom dia, Rodrigo, bem-vindo. E esse canal negativo, ele tem como suportes os 84.800, depois 83.700. São os dois últimos fundos recentes. Se mantendo acima disso, a gente começa a dar uma estabilizada, trazer aquela zona literalmente de congestão para começar a ensaiar uma recuperação. Coisa que pode ocorrer no dia de hoje. A gente ainda está aí, faltando um minutinho para abrir, a gente ainda está com 1,04% de alta dos nossos índices futuros. Os ativos aí querendo abrir com viés mais positivo, e vamos ver se as coisas caminham assim ao longo do dia, não seja aquele voo de galinha que a gente se acostumou a ver nessas últimas semanas, digo as últimas 2 semanas aí pelo menos, 1 semana e meia, 2 semanas. Então que seja positivo, que caminhe bem, que a gente aproveite. A figura de ontem gráfica foi uma figura que deixou um pouco de cenário indefinido, então a gente fica com o campo aberto para as possibilidades e, lógico, o viés negativo ele ainda impera. Então, por isso, cuidado com essas altas. Pode deixar que eu vou falar dessa... Nada como um espirro ao vivo para ficar tranquilo, né? Pode deixar que eu vou falar da Viver 3 aí, ontem chegou a 20%, deixa comigo que eu vou dar uma dissecada gráfica para você. Rodrigão, chá comigo. E aí, com relação ao Ibov, precisa, não tem jeito, passar da média de 8 períodos, que está em 85.700 pontos. Passando disso, a gente ganha fôlego, e tem que passar e fechar de preferência acima disso, para ir à região de 87.200, está ajustando para baixo, a média de 20. Não que aquelas resistências que eu comento para vocês ali. Obrigado, campeão, obrigado. Clima do Rio de Janeiro é uma festa, meu irmão. É sol, daqui a pouco chove. Se você for aqui carioca, você sabe como é que é esse auê. E 87.200, para cima a gente tem 87.500, 87.800. Tem algumas barreiras aí ainda a serem enfrentadas para que possamos aí sim chegar aos 88.100, 88.300 e dar aquela engatada. Pô, Márcio, mas só assim para a gente ter um cenário de alta para o mercado? Se houver uma outra figura de reversão para cima boa, com força, com disposição, óbvio que pode reduzir, mas por enquanto a gente tem que encarar essas puxadas e puxadas com gosto, sim. Óbvio, com relação a operações mais longas, podem ocorrer mediante uma figura bacana de Ibovespa sendo formada, um ativo com uma figura bacana também, que aí as coisas podem se abrandar. O que eu digo para vocês aqui recentemente, nos últimos pregões, aí, pode muito provavelmente ser por questões de fim de ano, o Ibovespa não estava sendo muito parâmetro para você comprar ou vender algum ativo. Estava meio dissociado, o negócio estava meio bagunçado. Pode ser que para janeiro as coisas voltem aí um pouco mais ao normal e a gente encare os papéis que são mais atrelados ao Ibovespa, tem aquele beta, chamado beta atrelado aí,
possam correr e aí corre junto, todo mundo corre junto e a gente vai para cima. Por enquanto é mais pontual as coisas, beleza? Falando agora da nossa excelentíssima Viver 3, vamos lá. Ela que está ex-subscrição, o ativo deixou uma magnífica figura de indefinição com potencial para queda, rapaz. Eu tenho que ser sincero a você. Não está nos melhores momentos da vida, não, o ativo. Ele abriu a 50 centavos, foi a 57, foi na mínima de 46. É praticamente quase uma opção, né? Essa Viver 3, da questão do preço dela. E as médias dela, tanto de 8 quanto de 20, a média de 8 em 41, a média de 20 em 42, a média de 200 períodos em 66. Ainda não houve o cruzamento de baixo para cima da média de 8 pela média de 20, que indicaria potencial de mais compras. Está no limite, muito próximo, mas ainda não rodou. E só rolaria mesmo se a gente tivesse um pregão de alta e fechamento em alta hoje. Você vê que ontem ela oscilou bem, né? Deu uma corrida ao pote de ouro, foi lá seus 57 centavos, voltou para 46, foi fechado 50. Existe uma briga muito forte ainda de comprados e vendidos em cima desse ativo. E somente aí ficaria bacana se conseguisse romper essa região de 60 centavos para poder chamar um fluxozinho aí, mais 6 centavos acima para brigar na média de 200. Beleza? Aí com suporte nessa casa aí de 50, 55 centavos. Eu sei que é longo, né? Eu sei que é alto, porém é o que o papel pede. Stops mais alongados com uma projeção, uma propensão de ganhos maiores. Mas se você gosta desse papel, você indica esse papel, você recomenda esse papel? Não! Eu particularmente não curto esses papéis de valores muito baixos por causa da oscilação muito grande. Se você está propenso e ciente a correr um risco muito grande para ter um potencial de ganho idem similar, beleza, vida que segue, toque o barco, mas sabendo que o negócio é arrojadíssimo, beleza? Eu fico com os papeizinhos mais atrelados a Ibov, aquela coisa mais suave, 2%, 3%, aquela coisinha tranquila, beleza, fechar o mês bonitinho, fazendo aquela médiazinha saudável para trabalhar a longo prazo, a gente vai caminhando, não precisa aquela loucura. Para tentar ser milionário num dia, mais vale a pena jogar uma mega sena. Eu também não curto muito, mas mais vale quem gosta aí de fazer a sua aposta, porque eu fico um pouco mais, literalmente, controlando o risco com ativos que oscilem menos percentualmente. Beleza? Agora vamos dar uma entradinha, já que você pediu também, vamos falar de Cielo 3. Cielo, o ativo aí 8,70, confirmando realmente o não rompimento aí da barreira de R$9 e quiçá dos 9,20, 9,25, onde estão ainda a média de 20 períodos. A média de 8 já reajustou um pouquinho para baixo, está em 9,15, e a gente está aí buscando recuperar o fôlego antes de afundar mais, antes de ir para 8,50. E se a gente conseguir esse fôlego, está querendo abrir a 8,82 no leilão, pode sim voltar à região de R$9. E aí somente se romper os 9, a gente busca 9,15, 9,30, para depois 9,50 e 9,70. Parte de baixo, máximo foi a 8,85, 8,90, 8,95, veio perder força, voltou para 8,70, está perdendo de 70, vai acabar buscando os R$8,50. Isso independente, mais uma vez, de mercado rodar bem, tá 1%, 2%, 10% de alta. Recentemente, finzinho de ano, não está rodando tão conectado assim alguns ativos, e Cielo é um deles. Beleza? Falando aí de outros ativos sem ser aqueles que eu comentei ontem no fechamento, se você quiser saber dos ativos, eles estão lá, assista o fechamento do mercado e aproveite essas oportunidades que eu coloquei ontem. Dentre elas estão lá Petrobras, a gente tem Gol, enfim, tem alguns ativos bacanas. Falando aí de CCR Rodovias, o ativo que já abriu aqui 11,51 depois de 6, quase 9 pregões de queda. Esse mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões de queda. A gente está com um pregãozinho a princípio altista, 11,51 nesse momento. O ativo querendo se suportar pelo menos a região de 11,25, que é o último fundo recente que a gente tem,
papelzinho pode buscar 11,66 e se conseguir passar essa média de 8 e 11,66, ganha-se fôlego para R$12, onde está a média de 20. Lembrando que o canal dela é de baixa, né? A média de 8 está sustentando essa queda que poderia, no pior cenário, cenário mais cataclismático possível, levar o ativo para a média de 200 em R$10,70. Então, óbvio, ainda tem muito chão, temos outro suporte 11,20, perdido 11,20, aí sim a gente pode buscar o 11, depois os 10,70, mas conseguindo romper essa margem, essa barreira de 11,66, o fôlego está dado de outro ativo que nós temos, falando de Uzi Minas. Vamos falar de CSN, CSNA3, ativozinho que já abriu, tá aqui todo prosa, querendo dar uma engatada, depois de praticamente tocar a média de 200 ali em 8,48, ela fez ontem 8,50, suportezinho bom, e óbvio, precisa agora romper a região de 8,70 para ganhar um pouco de fôlego, não gigante, mas um pouco de fôlego, para levar até 8,90, onde está a média de 20 a média de 8, praticamente colada nessa região. Suportezinho 8,50, se quiser fazer um stop um pouco mais curto, a região de 8,60 já ajuda, mas a perda de 8,60 fatalmente vai levar a buscar a média de 200 novamente, e se perder essa média de 208,48, pode cair até 8,37, combinado? Pessoal, eram essas informações, eram esses os detalhes. Mais tarde estaremos juntos novamente com o nosso fechamento do mercado às 18h30. Espero você, deixo aberto o convite, não se esqueça aí também de dar a sua curtida. Você que está no YouTube, ative suas notificações, curta o nosso canal. Você aí da página da Mais Money também curta, indique, compartilhe, enfim, tudo que você possa fazer para que a gente dissemine cada vez mais aí nessa jornada de educação financeira e investimento, esse conhecimento que é ouro e ninguém tira depois que você aprende e coloca isso aí dentro da sua alma, dentro do seu mindset, dentro da sua mente, para que você performe bem e bacana e comece já 2019 tinindo. Vamos que vamos! Rodrigo, bons trades, excelente dia para você, muita luz, muita paz para todos, muita gratidão por você que está me assistindo aí ao vivo ou que vai me assistir no playback. Excelente dia a todos, a gente se fala mais tarde, galera. Aquela tradicional despedida. Tchau!